Federal publicou hoje a medida provisória 927. Essa medida provisória ela é muito importante porque ela traz uma série de inovações com relação às relações de trabalho e relações econômicas das empresas, visando enfrentar esse momento de crise provocado pela pandemia do Covid-19. Ela traz uma série de novas medidas que podem ser adotadas pelos empregadores, pelas empresas, e que podem ajudar muito para a gente passar esse momento de crise. Quais são essas medidas que ela trouxe de forma inovadora? Primeiro, a possibilidade do uso do teletrabalho, a possibilidade da antecipação de férias individuais, a concessão de férias coletivas, o aproveitamento e antecipação de feriados, o banco de horas, a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho, o direcionamento do trabalhador para a qualificação e o diferimento do recolhimento do FGTS. Esses são pontos que, à medida que nós evoluirmos aqui, eu vou gravar vídeos para a gente entender de forma mais aprofundada cada um desses pontos, para elucidarmos as principais dúvidas que a gente possa ter na aplicabilidade dessas medidas que a medida provisória permite. Lembrando que uma medida provisória, ela tem força de lei durante um prazo de 60 dias, podendo ser prorrogável pelo mesmo prazo, até que haja aprovação pelo Congresso Nacional. Sobre a primeira medida que pode ser adotada pelos empregadores, previstas na MP 927, é a questão do teletrabalho. O que diz a medida provisória? Que a instituição agora ela poderá alterar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho, para o trabalho remoto ou qualquer outro tipo de trabalho à distância. Isso é importante porque não reduz o escopo apenas para o EAD, são atividades remotas, né? Independente, isso é importantíssimo, porque isso dá resguardo de segurança jurídica para as instituições de ensino, que é independente de um acordo coletivo ou de um acordo individual e dispensa nesse momento a necessidade de fazer um aditivo ou uma alteração no contrato de trabalho do seu empregado. Esse teletrabalho ele deve ser preponderantemente ou totalmente fora das dependências das instituições de ensino, ou seja, a medida deixa bem claro, isso é para um incentivo para que as pessoas fiquem em casa, né? Esse é o grande mote dessa medida. O que tem que ser feito? Precisa ser notificado, o trabalhador ele precisa ser notificado no prazo de 48 horas a partir da publicação desse ato pela instituição de ensino. Isso pode ser de forma escrita, né, mandando o documento, ou, que é o mais fácil, por meio eletrônico. Então isso também há uma flexibilização nessa questão para o uso do teletrabalho. Mas a grande questão nós sabemos que a maior parte das instituições, o total delas fizeram isso, mas isso é muito mais para deixar um resguardo jurídico para todo mundo que passou a adotar o teletrabalho desde a crise da pandemia. A segunda medida possível prevista na MP 927 é da antecipação de férias individuais. De forma resumida, o que acontece? O empregador ele vai comunicar ao empregado sobre a antecipação de suas férias com uma antecedência mínima de 48 horas. Tá? O período de férias que o empregador poderá conceder de forma antecipada e individual não pode ser inferior a 5 dias, né? E poderá ser concedido mesmo se o empregado ainda não tiver completado o período aquisitivo. Isso é bastante importante, ele não precisa ter feito os 12 meses de trabalho para poder já ter antecipação de férias individuais. Quem terá prioridade nesse caso? Os trabalhadores no grupo de risco, sem dúvida nenhuma. Uma outra coisa importante é que aquele 1/3 das férias, né, que são pagas quando vão ser concedidas as férias,
eles podem ser pagos até a data que é devido ao 13º salário, ou seja, há um fôlego econômico, né, de capital de giro das instituições que podem não pagar essa parte nesse momento e deixar isso para o momento do 13º salário. Mas o mais importante é que, mais uma vez, a medida provisória flexibiliza essa situação, deixando a questão sem a necessidade de haver um acordo individual com o empregado ou um acordo coletivo com os empregados da instituição. A terceira medida possível é a concessão de férias coletivas. Ela segue basicamente os mesmos critérios da concessão de antecipação de férias individuais, só que a questão dela é que o conjunto de empregados precisam ser notificados num prazo de 48 horas sobre a concessão de férias coletivas. Essa notificação ela pode ser por meio físico ou por meio eletrônico, tá? E fica dispensada a comunicação ao órgão local do Ministério da Economia, bem como aos sindicatos representativos dos empregados. A quarta medida possível, prevista na MP 927, ela é interessante e inovadora, que é do aproveitamento e da antecipação de feriados. Então, as instituições de ensino vão poder antecipar o gozo de feriados federais, estaduais e municipais, não religiosos, já vou falar sobre isso, dos seus empregados durante o estado de calamidade pública. O que precisa ser feito? Precisa ser notificado o conjunto de empregados que serão beneficiados por essa medida, por meio físico ou eletrônico. Uma outra coisa interessante é que esses feriados também podem ser utilizados para compensação de horas do banco de horas. Os feriados que sejam religiosos também poderão ser adotados, mas depende do quê? Da concordância do empregado, mediante uma manifestação escrita, de novo, por meio físico ou por meio eletrônico. A quinta medida possível, estabelecida na MP 927, é a do banco de horas, em que as instituições de ensino superior podem estabelecer um banco de horas, desde que seja por meio de um acordo individual ou coletivo com seus empregados. A compensação dessas horas se dará num prazo máximo de 18 meses, contado a partir do final do estado de calamidade pública. O limite da compensação dessas horas é o mesmo já estabelecido na CLT, ou seja, de 2 horas diárias e 10 horas semanais. A sexta medida prevista na MP 927 é com relação à suspensão de exigências administrativas de segurança e saúde no trabalho. Especificamente para as instituições de ensino superior, fica suspensa a obrigatoriedade dos exames médicos, clínicos e complementares, com exceção dos demissionais, que nesse caso só poderão ser dispensados se o exame médico ocupacional mais recente tiver sido realizado há menos de 180 dias. Os outros exames suspensos, eles terão prazo de 60 dias para serem realizados ao término do período de estado de calamidade. A sétima medida da MP 927, talvez a mais polêmica e mais impactante da MP, fala sobre o direcionamento do trabalhador para a qualificação, foi revogada. Ela falava sobre a possibilidade de, durante o estado de calamidade pública e no prazo de até, no máximo, 4 meses, os empregadores tinham a possibilidade de suspender o contrato de trabalho do empregado, desde que esse fosse direcionado para participar de um curso não presencial oferecido pela própria empresa. Então isso deixa de valer e talvez entre alguma outra medida no lugar, mas por enquanto isso não está mais valendo.
A oitava medida da MP 927 é uma medida interessante porque tem pode ter um impacto econômico importante para as instituições de ensino superior. O que ela trata? É do diferimento, do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O que quer dizer isso? É que fica suspensa a obrigatoriedade do recolhimento do FGTE dos seus empregados dos meses de março, abril e maio, sendo que a compensação disso, ou o pagamento desses 3 meses, eles vão ser feitos parceladamente, podendo ser parcelado em até 6 meses, sem multa, sem juros, sem encargos, né? A partir do mês de julho. As parcelas serão pagas sempre no 7º dia de cada mês a partir do mês de julho. Importante é que as informações que as instituições de ensino já fornecem sobre os seus empregados para o recolhimento do FGTS, ele tem que ser mantido, sendo que das competências de março, abril e maio, as instituições de ensino terão até o dia 20 de junho de 2020 para prestar essas informações. Por fim, acho que colocamos aqui os pontos mais impactantes da MP 927, mas vale ressaltar também que ela traz o seguinte, que as medidas trabalhistas tomadas pelas instituições de ensino superior no período de até 30 dias antes da publicação desta MP e que não contrariam o que diz a MP, eles ficam convalidados. Então isso também traz uma segurança jurídica para quem já tomou uma série de ações que estão previstas nessa MP e agora ficam totalmente seguras em relação a isso. Essas são as minhas considerações finais e, logicamente, nós vamos continuar acompanhando o desenrolar de todas essas mudanças e o Departamento Jurídico do SEMESP, também via webinar, nós continuaremos fornecendo informações e tirando dúvidas de todas as instituições de ensino superior. Muito obrigado.